Olá, meus curupiras, e aí, tudo bem? Cheguei da corrida, cheguei da caminhada, cheguei virado no giraia. Antes de eu tomar banho, eu bater um papo com vocês. Deixa eu contar uma coisa interessante, muito interessante nessa minha jornada de vídeos aqui no YouTube, aqui em Portugal. Eu fazia vídeos falando sobre coisas em Portugal, falando sobre os acontecimentos aqui em Portugal, falando sobre as coisas que eu descobri aqui em Portugal, sobre as coisas que eu vinha aprendendo, que eu vinha conhecendo. E às vezes eu falava, fazia vídeo e passava tipo como se fosse uma informação para as pessoas. Como eu vi que eu era muito atacado, que eu era muito criticado, que eu era muito escorraçado, que eu era muito ofendido, eu falei, não quero isso para mim, eu não preciso disso. As pessoas, para terem informação, tem muitos meios de informação por aí. Então elas têm que fazer como eu. Vão procurar informação nos meios de canal oficial e vão se informar quando elas quiserem alguma informação. Não sou eu por ficar dando informação, ficar pesquisando nada para estar dando informação. Aí chegou uma época que eu achei interessante as pessoas relatarem as suas histórias, relatarem suas experiências, tanto as experiências de já estarem em Portugal, como a experiência de virem para Portugal, como foi seus planejamentos, como foi as ideias das pessoas de virem para Portugal, assim como a minha, como eu já relatei, como foi o ponto de partida para eu estar hoje em Portugal. Naquela época eu contava como foi que eu fiz, mas não contava como foi que eu fiz para que as pessoas fizessem igual. Era só relatando o que eu passei. E aí eu achei interessante trazer algumas pessoas. E uma dessas pessoas que repercutiu muito no meu canal, que tem muita visualização, tem mais de 40 mil visualizações, foi a Lili. Que eu coloquei lá, ela foi deportada, que na verdade me corrigiram lá, muita gente foi lá dizer que não era deportada, que ela foi só barrada. Ela chegou aqui em Portugal e foi barrada na imigração e foi mandada de volta para o Brasil com o filho dela. E que meses depois ela fez tudo e não desistiu de mudar de vida, de tentar uma mudança de vida, e aquilo abalou ela de uma certa forma e ela voltou para o Brasil, se refez toda, emocionalmente e financeiramente, e tentou de novo. Então eu trouxe ela para ela contar como foi essa jornada, quais foram as dificuldades, quais foram os perrengues, o que ela ouviu, o que ela passou, o que ela cometeu de erro, quais foram os erros que levaram ela, que culminaram na barragem, né, dela ser barrada na imigração aqui em Portugal, quais foram os equívocos, e para ela relatar mesmo, para ela falar o que ela passou, o que ela sentiu, o que ela cometeu de errado. E até hoje, um ano e tanto depois, as pessoas continuam indo no canal, continuam atacando a Lili, continuam me atacando, continuam me criticando. Porque algumas pessoas elogiam, algumas pessoas dão parabéns para ela, falam como ela é guerreira, como ela é batalhadora, como ela não desistiu, como ela foi persistente. E eu trouxe o meu canal nesse intuito das pessoas relatarem suas experiências. Eu não trouxe ninguém para dizer como burlar as leis. Eu nunca trouxe ninguém no meu canal e nem eu nunca tive essa fala para ensinar ou instruir as pessoas a como burlar a lei, a como cometerem crime, a como se equivocarem, a como virem ilegalmente para... Eu nunca falei isso para ninguém. Eu sempre trouxe as pessoas para relatarem as suas experiências. E as pessoas vão ainda, até hoje, continua, que eu recebo as notificações, né? É um dos vídeos mais vistos no meu canal, que é a deportação da Lili. Na verdade, não é uma deportação, mas foi mandado embora de volta. A gente entende como deportação. Você está em um país e foi mandado embora de volta, foi mandado de volta para o seu, é uma deportação. Mas, enfim, os intelectuais, os inteligentes dizem que não, que isso não é uma deportação. Mas, enfim. E aí atacam muito a Lili, discriminam muito a fala da Lili, criticam muito a linguagem muito peculiar do Nordeste, da onde ela veio. As pessoas ofendem muito, criticam muito, e eu acho tão desnecessário, né? Os ataques que eu sofro, é normal, a gente tem que entender, a gente tem que compreender que tem pessoas fracas, que as pessoas não compreendem que aquilo é uma história, que aquilo é uma vivência, é uma experiência marcante, é uma experiência traumática que às vezes alguns não superam. Ela superou, ela voltou para Portugal de forma legal, como turista,
Hoje ela vive aqui em Portugal há mais de 2 anos, se eu não me engano. Trabalha na mesma empresa que eu, é uma funcionária efetiva da empresa. Então, quer dizer, a empresa não vai efetivar uma malandra, uma criminosa, uma pessoa que burlou as leis. Ela fez o que o país permitia que ela fizesse, que ela entrasse como turista, que ela tivesse uma passagem pelo país e que se gostasse do país, se visse que poderia ter uma vida próspera, que pudesse ter uma vida diferente, uma vida nova, com novas possibilidades, com novas probabilidades. O país, as leis do país, o governo permite, e permitia na época, e permite até hoje, que ela arrumasse um trabalho e que ela se legalizasse, que ela entrasse com a documentação para o pedido de residência. Foi assim que ela fez. E hoje ela é legalizada no país, ela tem o título dela de residência, que ela vive feliz da vida com o filho dela, trabalhando, pagando os impostos dela, colhendo os frutos da batalha dela, da força de vontade, assim como muitos outros fazem. Então não precisa ficar atacando, não precisa ficar ofendendo. Colocar opinião, todo mundo pode pôr seu ponto de vista, todo mundo pode ter a sua opinião, assim como eu tenho a minha de várias coisas. Mas eu me preocupo, ou eu tenho o bom senso de não chegar fazendo certos tipos de comentários sem conhecer a pessoa, sem conhecer o seu histórico de vida, sem conhecer o seu passado, sem conhecer as suas lutas, as suas vitórias, os seus, eu vou dizer assim, as suas perdas, os seus equívocos. Todo ser humano está apto a cometer erros, todo ser humano está apto a aprender com esses erros, mas eu acho tão deselegante, tão desnecessário até hoje as pessoas irem nesse vídeo e atacarem aquela mulher tão simples, tão humilde, com a sua linguagem própria, com a sua linguagem característica. Nota-se naquele vídeo que não é uma pessoa que tem um domínio das palavras, assim como eu também não tenho domínio das palavras. Eu também cometo alguns erros linguísticos, eu também cometo alguns erros de português. Mas isso não é motivo de sair ofendendo, de sair humilhando, de sair rindo, de sair festejando porque ela foi, como tem muitos que vão lá no vídeo e dizem que bem feito, que quer mais, desejar o mal das pessoas gratuitamente. Eu acho tão fraco, tão miúdo, eu acho tão, sei lá, tão ser humano miúdo, ficar festejando com os percalços que as pessoas passam na vida, com os tombos que as pessoas levam, que nós levamos, que todo ser humano leva tombos na vida, e através desses tombos que nós aprendemos a caminhar pelo lado certo, é com esses tombos que nós aprendemos a ser humanos melhores, aprendemos, evoluímos. Então essas pessoas deviam olhar para essas histórias, assistirem, ouvirem, e usarem como parâmetro para não cometerem os mesmos erros. Porque, gente, os erros dos outros às vezes servem para que nós tomemos cuidado e não cometemos os mesmos erros, não sofremos, possamos evitar o sofrimento, como essas pessoas que relatam a sua vida, muitas pessoas que vêm aqui no meu canal e contam as suas histórias de coração aberto, de boa vontade, elas assumem os erros, elas se arrepender, não se arrependem porque deram certo, porque foram, fizeram, levantaram, tentaram. É claro que se soubesse que seria dessa forma, faria de outra forma. Mas essa foi a forma que elas encontraram para procurar uma mudança de vida, para procurar ir para um país diferente, para procurar ir para um país onde lhe oferecem novas oportunidades que o país de origem naquele atual momento não oferecia. Então eu não acho degradante para essa pessoa contar essas experiências, que sejam de erros e que sejam de acertos, que sejam de equívocos, ou que cometeram alguns deslizes, até com falta de informação, pode ser. Mas eu acho que tudo é válido, porque não é criminoso, não é bandido, não está fugindo do país porque cometeu nenhum crime, não está vindo para o país novo cometer crime, tomar nada de ninguém, está vindo batalhar, está vindo conquistar, está vindo dar o seu melhor. Alguns não dão certo, alguns infelizmente se decepcionam, fazem algumas escolhas equivocadas, ou às vezes as escolhas que elas fazem não dão certo e elas retornam para o seu país de origem com suas frustrações, com seus desgostos, com as suas tristezas.
E os outros tentam, pulam, enfrentam as dificuldades. Assim como a Lili naquele vídeo. Ela veio, pode ter vindo da forma errada para algumas pessoas, mas eu acho que ela teve a força de vontade, teve a coragem de colocar suas roupinhas numa mala, pegar na mão do seu filho e tentar uma vida nova para ela e tentar um futuro diferente com o filho. A gente tem que olhar essa perspectiva. A gente tem que olhar esse objetivo. Não é criminalizar a mulher, não é humilhar, ofender, ficar olhando, prestando atenção na forma que a mulher se coloca, nas palavras que ela usa, para ficar chincalhando ela, para ficar dizendo que ela fala errado, ficar corrigindo o português. As pessoas têm muita mania de ficar corrigindo os outros, né? A tal da superioridade, né? As pessoas se acham superiores, elas se acham especiais porque de alguma forma falam diferente ou usam algumas palavras que na cabeça delas são corretas, são melhores do que as minhas, como muitos me chamam de burro, muitos me chamam de macaco, muitos mandam eu voltar para o meu país, muitos dizem que eu não sei de nada. No começo isso me chocava, no começo isso me assustava, no começo isso me deixava até triste. Mas eu penso, eu procuro, eu leio, eu assisto, eu escuto as pessoas falarem, eu aprendo a falar melhor, eu aprendo a pronúncia correta de algumas palavras em português. Afinal de contas, nós cometemos erros, nós temos vícios regionais, nós usamos o português adaptável a cada país, a cada região, assim como aqui em Portugal. Cada região de Portugal usa uma palavra para uma coisa só, usam várias palavras, usam vários termos. Isso não quer dizer que esteja errado. Ficar prestando atenção se a pessoa cometeu erros, se a pessoa está falando errado. Muita correção, como fala quando a gente, eu vi muita correção. Nossa, ela fala gente. Ela é a linguagem, é o termo usado, é normal, é característico da região do país, é comum nós brasileiros usarmos a gente faz. É normal, para a gente não é errado. Para algumas pessoas, como diz outro, os intelectualmente perfeitos, linguisticamente falando, diz que é um ruído que incomoda. Para mim, o que incomoda é a hipocrisia. Para mim, o que incomoda é a falta de empatia. Para mim, o que me incomoda é a falta de sororidade de umas mulheres com as outras. Para mim, o que incomoda é a falta de humanidade, de compreensão. É a falta de se colocar no lugar do outro para pelo menos tentar perceber um pouco a dor do outro, o que o outro quer, o que o outro deseja, o que o outro anseia, em vez de ficar criticando, de ficar corrigindo. Acaba sendo feio para quem faz e não para quem está falando. Então é isso. Aquele vídeo ainda repercute muito, eu acho muito interessante como ele rende até hoje. Mas a minha mensagem sobre isso era sobre aquele vídeo, o que eu queria falar, porque se eu pegasse todos os comentários ruins que tem naquele vídeo, eu ficaria aqui horas fazendo vídeo. Mas é isso. Prestem mais atenção, se puder ajudar, se puder instruir, não tem problema nenhum. Mas criticar, falar mal, humilhar, ofender, isso diz muito a respeito da pessoa que faz, não da pessoa que está recebendo. Mas somos seres humanos, estamos suscetíveis a erros, é normal a gente errar, é normal aprender, né? O importante é que a gente melhore cada dia mais, que sejamos mais empáticos, sejamos mais humanos. O mundo é tão difícil, as coisas estão tão difíceis para estarem sempre uns apunhalando os outros de propósito, no intuito de ofender, sem agregar nada. Tragam valores, agreguem conhecimento. Ofereçam conhecimento às pessoas. Coloque o que há de melhor em si para que o outro aprenda. Eu gosto muito de ouvir pessoas que falam bonito. Eu gosto muito de ouvir pessoas que, mesmo contando as suas histórias de uma forma peculiar, de uma forma simples, humilde, de uma forma bem regional, eu acho bonitas as histórias. As histórias engrandecem a pessoa que conta e engrandece quem ouve, quem sabe entender. Não olha a vida das pessoas com crítica. Olha para a sua, como você pode melhorar, como você pode ser um ser humano cada dia melhor, como você pode ajudar o próximo,
onde você pode aconselhar alguém com uma coisa boa, uma palavra amiga, uma palavra, sabe, acalentadora, do que ficar criticando, do que ficar corrigindo, do que ficar olhando como o outro fala errado, porque isso não vai te trazer nada, isso não vai te acrescentar nada, isso só vai mostrar quem você é realmente. É isso a minha mensagem. Me segue no Instagram, @ViniPortugal. Você que está aqui me ouvindo falar, falo feito uma gralha, né? Se inscreve no meu canal, ativa o sino de notificações, assina, se inscreve, curte, dá o like, comenta, coloca a sua opinião, sempre muito respeitosa. Como eu digo muitas vezes, não precisa pensar igual a mim, não precisa concordar com tudo. Coloque sua opinião da forma que você quiser, mas sempre com muito respeito, com muito... Respeita a história das pessoas, respeita a história das pessoas, respeita a história dos seres humanos. Afinal de contas, as nossas vidas são feitas de histórias, a sua vida é feita de história. Então conte a sua história, é muito mais bonito, é muito mais relevante do que ficar entrando no canal dos outros para ofender, para jogar as suas mágoas, para jogar as suas frustrações, para jogar o seu desgosto, para jogar a sua falta de vontade de fazer igual ela. Faça igual ela. Não está satisfeito, não está contente, pretende ir em busca de algo novo, vá, tente, faça, se levante, vá atrás do que você quer, do que você acredita, peça ajuda, peça informação, é muito mais bonito, é muito mais gratificante, é muito mais grandioso do que ficar sentado olhando o erro dos outros, olhando como fala, como deixa de falar, olhando a palavra que a pessoa usa, se está correta, se está errada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso só vai deixar você no lugar que você está, o lugar de ínfero, o lugar de menos. Não queira isso para você, queira mais, seja mais, você pode. Eu acredito sempre em você, eu acredito em mim e acredito que todo mundo pode, basta querer. Um abraço para você, uma boa semana e fui!